Cadê a Afonso? Já conseguiu se habilitar aí, Afonso? Responde nós. Chiroca? Cadê o pessoal? Boa noite a todos. Esperei mais 4 minutos aí para ver se o Márcio entrava aí, acabou não entrando, tá? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Antes de nós iniciarmos, eu quero comentar com vocês algumas situações. Essa é uma situação inesperada para todas as partes, para vocês, alunos, para nós, professores, para a instituição. Tudo o que nós estamos fazendo está tentando sanar. Nós estamos fazendo, às vezes, conferência à tarde, para que à noite vocês tenham a aula. Nós estamos sendo treinados em dias e horário que não temos aula, tá? Com essas ferramentas, justamente para que vocês tenham essas informações, que vocês possam continuar na sua casa, mas continuar também tendo aula, tá? Confesso para vocês que eu tenho liberdade com essa turma, com vocês, gosto de estar aqui, tá? Então, consequentemente, eu estou aqui agora desabilitando o microfone de todos vocês, justamente para que nós não tenhamos interferência, tá? Durante a aula, tá? Caso alguém queira se manifestar, ative o microfone e pode falar, fica à vontade, tá? É só para nós não termos interferência durante a aula, tá? Pois bem, todas as informações que eu tenho colocado no Google Sala de Aula, eu também tenho colocado no AVA da Anhanguera, tá? Simultaneamente, justamente para que vocês não fiquem sem a informação. Por que eu faço isso? Porque eu sei que tem alunos que estão em processo de rematrícula, está em processo de matrícula, ainda não está com acesso ao AVA, mas está com acesso ao Google Sala de Aula. Mas como é uma instituição, todas as informações que eu coloco no Google Sala de Aula, eu também tenho que colocar no AVA da Anhanguera. O link, todos os professores foram orientados para que o link do acesso a essa ferramenta ficasse na seção 1.1 do AVA de vocês. Então, eu também coloquei lá na seção 1.1 do AVA de vocês e também está no Google Sala de Aula. Semana passada, como nós ainda não tínhamos acesso a essa ferramenta, eu mandei os slides para vocês. Vocês aí estão de parabéns, porque todo mundo aí mandou os questionários da seção 1.1, 1.2 e 1.3. Todos vocês se prontificaram, fizeram e me enviaram, tá? Então, estão aí de parabéns, tá? Ok? Pois bem, o que eu vou fazer a partir de hoje? Eu vou estar abrindo para vocês os slides. Eu vou estar abrindo o slide aqui e nós vamos estar conversando. Então, eu vou começar a dar aula para vocês. E se alguém quer se manifestar, alguém fazer algum comentário, mexer no boneco lá atrás, o boné, certo? Que se manifeste, tá? Mas desabilita o microfone, por favor, tá? Fica à vontade. Brincadeiras à parte, tá ok? Essa aula está sendo gravada. Eu estarei colocando essa aula disponível para vocês no YouTube e disponibilizando no link no AVA da Anhanguera e no Google Sala de Aula também. Tá ok? Tudo bem? Então vamos lá. Todos estão enxergando aqui os slides? Por favor, alguém se manifesta para mim, por favor? Sim. Obrigado. Na última aula, nós paramos no slide 10, tá? Na seção de modelagem e pesquisa operacional. Nós paramos aqui na aula do dia 12 de março. Pois bem, na sequência aí, se vocês olharem, nós temos um modelo icônicos, que é um mapa. É um mapa, certo, construído por meio de fatos de realidade, que é um mapa de uma cidade, dividido por bairros. Tudo isso está envolvido em pesquisa operacional, tá? Pois bem,
Acho que o Márcio está chegando. Deixa eu habilitar a entrada dele. É ele mesmo, por favor, dê boas-vindas a ele. Ô, Márcio, seja bem-vindo, tá? Estão todos aqui alunos, esperamos você um pouquinho aí entrar. Que bom que você está aqui, tá? Nós já começamos aí a aula, nós estamos falando da seção 1.2 no slide 11, tá? Eu estou desabilitando o seu alto-falante, Márcio. Caso o senhor queira se manifestar, por favor, desabilita a interrupção o mudo do microfone e pode falar, tá? Beleza. Vamos lá. Pois bem, nós estamos falando aqui sobre um mapa da cidade de São Paulo, que é dividido por bairros. Tudo isso está envolvido em pesquisa operacional. E dentro desses mapas, eles começam a quantidade de pessoas que moram, por faixa etárias, classe social, eles começam a classificar. Isso está envolvido em pesquisa operacional. Ó, modelos analógicos são uma representação física de um fenômeno ou processo para que possamos entender adequadamente o funcionamento ou origem. Por exemplo, um termômetro é um modelo analógico, que tem como finalidade medir a temperatura. Ou seja, por meio de um termômetro, conseguimos representar um fenômeno físico e fazer uma medição. Já os modelos abstratos são aqueles que serão aplicados na pesquisa operacional, pois eles podem ser utilizados para o estudo de propriedade por meio da simulação. Neste caso, eles serão construídos de equações matemáticas, que representam o comportamento do nosso problema, conforme definimos anteriormente. Olha o exemplo. Caro aluno, vamos pensar em um modelo matemático, ou seja, um tipo de modelo abstrato com que frequentemente nós deparamos. Você com certeza já deve ter se perguntado se naquele dia choveria, se ficaria calor ou frio, correto? A previsão do tempo é o resultado de um modelo matemático complexo que analisa diversos fatores para responder se vai chover, vai fazer frio, calor e um dia ensolarado. Ou seja, várias variáveis no mesmo dia. Tudo isso é calculado através de modelos matemáticos. Para que possamos executar adequadamente um estudo de pesquisa operacional, é interessante que sejam seguidos alguns passos. Primeiro, formulação do problema. Já vimos essa etapa anteriormente. É um modelo que define o problema e coleta os dados necessários. 2. Construção de modelo matemático. Como já sabemos, utilizaremos um modelo simbólico que represente a realidade do nosso problema. Ou seja, faremos uma modelagem matemática. Mas por que utilizamos modelo matemático para resolver os problemas de pesquisa operacional? Além de ser uma representação simplificada da realidade, os modelos matemáticos podem revelar relacionamentos entre as variáveis que não seriam evidentes de outro modo, e também permite o aprendizado por experimentação, ou seja, por tentativa e erro controlado. Olha o item 3. A obtenção da solução. Nessa etapa, o foco é buscar uma solução para o problema. E para isso devemos atentar a duas coisas. Primeiro, olha aí, se o modelo for demasiadamente complexo, na maioria dos casos, achar uma solução também será uma tarefa muito complexa. Ou seja, o modelo é extremamente complexo, mas na maioria dos casos acho uma solução que também será uma tarefa muito complexa.
Acabou, tá chegando mais alguém. Deixa eu colocar para dentro. Espera aí. A Joana Dark. Joana Dark, seja bem-vinda, tá? Aqui é o professor Wilson Fischer. Nós já estamos na aula. Nós estamos nos slides da sessão 1.2, onde nós paramos, né? E já estamos no slide 16, tá? Nossa, professor, você começou que horas? 7 horas? Eu comecei 7h10. 7h10, tá? Ah, é porque eu pensei que era 7h30, igual as outras que estavam marcadas. Ah, tá. Não, Começou eu tô 7h10. começando. Eu tô começando no horário da aula normal, entendeu? Mas tudo Tá bem, bom. seja bem-vinda, tá? Obrigada. Eu estou deixando os microfones de todo mundo desabilitado, mas se você quiser se manifestar ou falar alguma coisa, fica à vontade. Eu Tá vou bom. deixar ele no mudo, tá? É só desabilitar o mudo, tá? Tá ok. Pois bem, todos estão enxergando aqui o slide 16, certo? Pois bem, mas por que utilizamos o modelo matemático para resolver os problemas de pesquisa operacional? Além de ser uma representação simplificada da realidade, os modelos matemáticos podem revelar relacionamentos entre as variáveis, que não seriam evidentemente de outro modo, e também permite o aprendizado por experimentação, ou seja, por tentativa e erro controlado. Dentro de matemática, você vai por possibilidades, tentativa e erro, até que você chega no modelo que seja a melhor solução. No item 3, a obtenção da solução. Nesta etapa, o foco é buscar uma solução para o problema. E para isso devemos nos atentar a duas coisas. No primeiro, se o modelo for demasiadamente complexo, na maioria dos casos, achar uma solução também será uma tarefa muito complexa. Já o item 2, que é o B aí, você se lembra de que mencionamos sobre o tempo disponível para a tomada dessa decisão? Se o tempo para obter a solução for maior do que o tempo disponível para a tomada de decisão, então essa solução não terá mais serventia alguma. Então vale a pena ficar atento a isso, principalmente em problemas mais complexos, nas quais buscar a solução também é uma tarefa complexa. O item 4. Teste de modelo e da solução. É importante que tanto o modelo quanto a solução sejam testados para verificar se todos os componentes foram incluídos no modelo e se ele pode ser executado. Em outras palavras, o teste do modelo e da solução levará em conta se o modelo foi construído corretamente. A ser observado, né? Olha o item 5. Estabelecimento de controle sobre a solução. É importante relembrar que o modelo e sua consequentemente o modelo e sua consequente solução não são exatamente iguais à realidade. Portanto, devemos analisar se são necessários ajustes para que a solução seja implementada e funcione conforme esperado. 6. Implantação dessa solução. Uma vez que todas as etapas anteriores foram concluídas, a solução pode ser empregada na prática para resolver o problema. Olha um exemplo aqui, ó. As mesmas fases apresentadas anteriormente poderiam ser utilizadas em diversas outras aplicações. Vamos ver um exemplo do dia a dia, do cotidiano de vocês. Vamos supor que você tenha uma reserva de R$10.000 e queria investir o seu dinheiro tendo duas opções com diferentes riscos e rentabilidades. A primeira opção é deixar o dinheiro na poupança, tendo um rendimento baixo, mas que, em compensação, também tem baixo risco. A outra opção é comprar ações de bolsa de valores, o que aumenta o rendimento,
mas também não aumenta significativamente o risco. Aumenta. Nós conseguimos deixar bem claro qual é o problema. O risco é baixo e o outro, o risco é muito alto. Nós conseguimos deixar bem claro qual é o problema que está sendo analisado. Agora precisamos saber mais informações sobre os investimentos para fazer uma avaliação e decidir como o dinheiro será empregado. Com as informações, você terá condições de construir um modelo que represente o seu problema real para, na sequência, obter a solução. Antes de ir ao banco ou até a corretora de ações, você ainda precisa testar o modelo e a solução. Em seguida, você estabelece controles para essa solução, que pode ser, por exemplo, em função do risco do investimento ou, por último, colocar a solução na prática. Ou seja, investir o seu dinheiro em poupança, que a taxa é menor, mas você tem um menor risco. Colocar numa bolsa de valores, a rentabilidade é bem maior, mas você corre muito mais risco. Processo de modelagem. Primeiro, definição do problema. Formulação e construção de modelo inicial. Validação desse modelo. E reformulação do modelo. Se não der certo, eu vou voltar novamente para a validação. Se ele der certo, você irá para a aplicação do modelo. Pois bem, estamos no slide 21. Vale a pena destacar na figura 1.3, que é essa daqui, ó. É essa figura 1.3, que acabamos de falar. Vale a pena destacar na figura 1.3 que caso a etapa de validação não seja concluída de modo satisfatório, o modelo deverá ser reformulado e passar por uma nova validação. Quantas vezes foram necessárias? Até que esteja adequado para a aplicação. Reflitam. Nós já entendemos como ocorre o processo de modelagem e a partir das fases de um estudo de pesquisa operacional. No entanto, como poderíamos validar o modelo na prática? Reflita nessa indagação e define alguns critérios para a validação do modelo. Agora que entendemos como executar o processo de modelagem, vamos ver alguns exemplos de casos de sucesso nas quais a pesquisa operacional foi aplicada. Para os autores que estão aí, Healy e Lieberman, apresentam alguns casos que deixam bem evidente o quão fundamental foi a aplicação de pesquisa operacional. Olha o exemplo. Primeiro, da IBM. A princípio, quando falamos de IBM, imaginamos em mainframe, computadores gigantes, ou BPO, que é prestação de serviço. Entretanto, essa empresa ela existe desde o século XIX, desde 1888, que atualmente conta com mais de 400 mil colaboradores no mundo inteiro, sendo considerada a maior empresa de tecnologia da informação no mundo. Mas para que a IBM poderia aplicar os conceitos de pesquisa operacional? O objetivo da IBM era melhorar o controle de inventários de peças de reposição por meio de criação de uma rede nacional que melhorasse o serviço de suporte. Quando a IBM aplicou os conceitos de pesquisa operacional? Quando é que foi? No ano de 1990. E qual foi o impacto gerado pelo uso da pesquisa operacional na IBM? Na ocasião, eles conseguiram uma economia anual da ordem de 20 milhões de dólares. E aí dava para dividir para a turma inteira, né? Que, conforme o Guilherme sempre diz aí, né? Eu estou falando por ele, certo? Nem individualmente não, para a turma inteira. Dando sequência. Em valores da época, além da economia de mais de 250 milhões de dólares por conseguir diminuir o nível dos inventários. Ou seja,
Além disso, 10 anos depois, em 2000, a IBM novamente empregou o conceito de pesquisa operacional, mas desta vez era para fazer a reengenharia da cadeia global de abastecimento, chegando a uma economia de 750 milhões de dólares somente no primeiro ano. Ou seja, 3/4 de 1 bilhão aí. É muita grana. Ou seja, pesquisa operacional. Pesquisa operacional ela surgiu praticamente na Segunda Guerra Mundial, com o processo de logísticas, dos armamentos, de alimentação, e esse conceito se expandiu pelo mundo. Em 1990, a IBM já estava implementando também, certo? Pois bem, em 2000, ela implementou novamente. Com o que ela implementou em 2000, anualmente ela conseguiu ter uma redução de despesa, uma economia de 750 milhões de dólares. É muito dinheiro. Então, pesquisa operacional, por tentativa e erros, por cálculos matemáticos, vocês vão entender o conceito lá na frente. É complexo? É. Mas quando você executa isso através de ferramentas, de software, se torna muito prático e rápido. Olha o item 2. A Samsung Electronics também atua no ramo de tecnologia da informação. Está sediada em Seul, na Coreia do Sul. Foi fundada em 1938 e tem um faturamento que representa sozinha mais de 10% do PIB da Coreia do Sul. É uma empresa gigantesca. E onde a Samsung Electronics poderia aplicar os conceitos de pesquisa operacional? O objetivo da empresa era otimizar o tempo de fabricação e os níveis de estoque. Quando eles aplicaram esses conceitos no ano de 2002, o impacto gerado pelo emprego da pesquisa operacional, eles conseguiram mais de 200 milhões de dólares a mais em receitas. A mais de receitas. Ou seja, a velocidade de fabricação. Ou seja, não é somente redução, o aumento da velocidade de fabricação. 3. A United Airlines é considerada a terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos, com mais de 700 aviões operando em quase 400 destinos ao redor do mundo. Tem mais de 60 mil colaboradores e foi fundada em 1926. É como a United utilizou os conceitos de pesquisa operacional. Sabemos que, para uma companhia aérea, era fundamental que os turnos de trabalho para atendimento nos balcões de reserva fossem otimizados. Hoje, com o uso cada vez maior da internet, para a reserva de passagens aéreas, esse problema diminuiu. Quando eles aplicaram os conceitos? Em 1986. E o impacto de pesquisa operacional na United? Em valores da época, representou uma economia de aproximadamente de 6 milhões de dólares ao ano. Também podemos destacar o exemplo de outra companhia aérea norte-americana, a Delta Airlines, considerada a maior empresa aérea do mundo, com aproximadamente 1.400 aeronaves em quase 400 destinos diferentes. A Delta utilizou os conceitos de pesquisa operacional para otimizar a alocação dos tipos de aeronaves para mais de 2.500 voos domésticos em 1994 e conseguiu uma economia anual de aproximadamente de 100 milhões de dólares. Pois bem, olha esse exercício. Enfoque sistêmico de tomada de decisão e o uso de pesquisa operacional. Opa, quem mais está chegando aí? Um minutinho só. O Vinícius. Vinícius, seja bem-vindo, tá? Vinícius, está me ouvindo?
Vinícius? Vamos lá. Enfoque sistêmico na tomada de decisão é o uso da pesquisa operacional. Todos aí estão enxergando o slide 26. Procede? Alguém pode me dar o retorno aí, por favor? Sim. Sim, professor, estou assistindo. Obrigado. Pois bem, a descrição da situação problema. Você foi contratada como um consultor de uma empresa que aplica conceito de pesquisa operacional em diversos problemas de transporte. Pois bem, você foi contratado como consultor de uma empresa que aplica conceitos de pesquisa operacional em diversos problemas de transporte e logística. Em sua primeira demanda, o gestor lhe solicita para treinar novos operadores que aplicam técnicas de pesquisa operacional para a solução de problemas na área, citada anteriormente, explicitando o enfoque sistêmico da tomada de decisão. O que você colocaria na sua apresentação a fim de ressaltar a importância da visão sistêmica no processo de tomada de decisão e a relação disso com a pesquisa operacional, pensando no treinamento de novos operadores? Como é que você faria isso? Como é que você colocaria isso em prática? Quais são as etapas? Seria interessante você ter uma visão sistêmica do processo da empresa como um todo? Sim? Pois bem, vamos pensar o seguinte. Hoje, as empresas valorizam bastante aquelas pessoas que entram com o grau de potencialidade de crescer demais na empresa. E os gestores estão pedindo para que essas pessoas passem por todas as áreas. Por quê? Para que ela tenha uma visão geral da companhia. Pois bem, olha aí. Resolução da situação-problema. Resolução da situação-problema, inicialmente. É interessada, você começa a sua apresentação ressaltando que uma decisão pode ser resultado do uso da intuição ou do processo de modelagem, que nada mais é do que uma abstração da realidade. Nesse sentido, o foco da pesquisa operacional é utilizar o processo de modelagem para que seja empregado um método científico de tomada de decisão. Ou seja, como objetivo, o fundamento da pesquisa operacional é otimizar o resultado através de métodos puramente científicos, ou seja, calculado e comprovado. Tá? Desta forma, deixa claro em seu treinamento que a pesquisa operacional, em sua essência de aplicação, parte do princípio do uso de técnicas e métodos científicos quantitativos, ou seja, números, cálculos. E estes, quando inseridos e desenvolvidos no ambiente organizacional, são analisados por equipes multidisciplinares, isto é, equipe formada por profissionais de diferentes áreas, como administradores, engenheiros, economistas, time de marketing e vendas, equipe de projetos, entre outros. Ou seja, uma gama de visões diferentes para que no final se tome uma decisão tomada. O que confere um enfoque sistêmico como um todo à tomada de decisão. Desta forma, buscando uma visão mais objetiva e sistêmica, geral e interligada, das atividades, ações estruturadas e também dos recursos que serão utilizados para alcançar os objetivos da empresa, as decisões devem deixar de ser realizadas somente sob o ponto de vista de uma especialidade, ou seja, marketing, produção, financeiro, passando a ser desenvolvidas de forma a considerar resultados mais amplos para a organização. É justamente essa visão sistêmica que permite ao decisor ter um entendimento macro do problema
e alinhar a tomada de decisão, utilizando a pesquisa operacional como uma estratégia dentro da companhia. Assim, os novos operadores devem atentar ao enfoque atual da pesquisa operacional, que busca assegurar uma compreensão mais aprofundada, diagnósticos assertivos, do cenário do qual o problema se encontra, possibilitando um melhor reconhecimento dos elementos internos à organização e sua interação com o ambiente externo. Ou seja, olhando dentro da companhia, todos os colaboradores que podem nos auxiliar na tomada de decisão. Mas não somente olhando para o ambiente interno, mas analisando e ter uma interação muito grande com o ambiente também externo. Ou seja, ter uma conjuntura de uma decisão muito mais consolidada. Isso é pesquisa operacional. Certo, gente? Pois bem, vocês já me entregaram o questionário da seção 1.1 e 1.2, tá? E da seção 1.3 vocês já me entregaram também. Perfeito. Não há nenhum problema. Já me enviaram. Inclusive, o gabarito já aloquei para vocês no Google Sala de Aula e no Ava da Anguera, tá? Pois bem, na seção 1.2, terminamos essa sessão. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, a comentar? Por favor, estou à disposição. Ninguém tem nada? Não, da minha parte está tranquilo. Obrigado, Guilherme. De boa, professor. Opa, obrigado, Márcio. Eu Pois também, bem. tranquilo. Pode seguir, professor. Obrigado, gente. Obrigado. Sim, Pois bem. professor. Agora eu estarei indo para a sessão 1.3. Estarei abrindo os slides agora aqui na sessão, tá? Um minuto só. Ok. E aí, Guilherme? O Márcio tá filmando a aula, pô. Se comporta. Ainda bem que eu não ativei a câmera. Todos estão enxergando o slide 1 da construção de modelos em pesquisa operacional? Não, ainda não. Ainda não? Não, ainda não. Não abriu ainda. Então tá bom, espera um pouquinho só, por favor. Isso mesmo. Aí abriu. Tem gente brava aí. Eu vou Agora desabilitar sim. aqui. Perfeito. Por favor, senhores, deixem no mudo o microfone. Vamos lá, gente. Esse Guilherme. Pois bem, construção de modelos em pesquisa operacional. São modelos matemáticos. Como que nós construímos? Nós entendemos que há uma necessidade, que as empresas aplicam isso já, e há muito tempo, e que há uma economia ou há um ganho muito grande de financeiro, uma economia ou um resultado muito grande financeiro. Tá? Mas como que construímos esses modelos? Pois bem, anterior, estudamos a importância do uso de modelos em problemas de pesquisa operacional, bem como os tipos de aplicados na área. Pois bem, tendo como entendimento o enfoque gerencial da pesquisa operacional, vamos estudar a construção de modelos matemáticos em pesquisa operacional, aprendendo a identificar e definir a função objetiva, as variáveis de decisão e as restrições, de modo a direcionar a busca da solução para o problema. Como desenvolver testes de modelos obtidos em pesquisa operacional? Vamos retomar nosso contexto na qual você foi contratado por uma empresa de eletrônicos que há 20 anos atua no mercado. Um dos principais problemas que esta empresa está enfrentando é a definição do seu mix ótimo de produção. Uma vez que os produtos possuem preços de venda e requisitos de produção diferentes. Para alinhar a produção com o planejamento estratégico de longo prazo,
O mix de produtos está sendo redefinido. Com a possível exclusão de alguns produtos da linha, bem como o redimensionamento da quantidade produzida dos demais. Seu gestor, ao identificar seus conhecimentos em pesquisa operacional, solicitou sua ajuda na solução desse problema e, como prêmio, ofereceu a você sua primeira promoção. Mas ele ainda está desconfiado sobre a eficácia da pesquisa operacional. Agora, para a construção do modelo matemático, você aplicará diversos conceitos de pesquisa operacional. Mas antes da implementação dos resultados, como o modelo poderá ser testado? Agora que já entendemos o contexto da pesquisa operacional e a importância do processo de modelagem, vamos entender um pouco melhor como realiza a modelagem matemática. Vale a pena relembrar que na pesquisa operacional nós trabalharemos com modelos abstratos, pois eles podem ser utilizados para o estudo de propriedades por meio da simulação. No nosso caso, eles serão constituídos de equações matemáticas que representam o comportamento do nosso problema. Os modelos matemáticos utilizam sistemas de equações para descrever o comportamento da realidade, utilizando, para isso, símbolos e expressões matemáticas. Precisamos levantar todas as informações para serem utilizadas pelo modelo. Esses modelos serão fundamentais na modelagem matemática que executaremos. Precisamos agora entender o que é um modelo de otimização, para então formular um modelo matemático. De acordo com o autor, o modelo de otimização nada mais é do que uma representação de um problema organizado, com o propósito de obter uma solução ótima. Mas o que deve ser, de fato, otimizado? Nesse ponto, insere-se o primeiro conceito-chave dessa seção: as variáveis de decisão. De acordo com Healy e Lieberman, as variáveis de decisão são aquelas nas quais os valores devem ser determinados. Ou seja, se tivermos infinitas decisões que devem ser tomadas, de algum modo precisamos codificá-las. Olha o exemplo aí que está na apostila de vocês, na página 38. Vamos supor que você tenha um montante de 20 mil. O gerente da sua conta corrente, ao visualizar o saldo parado em conta, ligou perguntando se você não gostaria de investir aquele dinheiro, ou, ao menos, parte dele, nas opções que ele tem disponível. A primeira opção é um investimento de maior risco, no entanto, com uma taxa de retorno mais atrativa. Já a segunda opção é um investimento mais conservador, uma poupança com menor taxa de retorno. Como ficou em dúvida sobre as duas opções e gostaria de aproveitar os seus conhecimentos em pesquisa operacional para a tomada dessa decisão? A princípio, você pensou em investir todo o seu dinheiro em uma aplicação ou em outra, mas o gerente falou ser possível investir uma parte em cada tipo de investimento. Ou seja, investir uma parte do seu dinheiro de menos risco e a outra de maior. Dada essa situação, quais seriam as suas variáveis de decisão para esse problema? Como vimos anteriormente, se tivermos diversas decisões que iremos quantificar, cada uma delas será uma variável de decisão. Neste caso, temos duas decisões a tomar: investir na primeira opção
ou investir na segunda opção. Repare que, para cada pergunta, temos uma variável que representa de modo quantitativo a sua representativa resposta. Portanto, temos duas variáveis de decisão que representam quantidade de dinheiro investida na primeira opção, que pode ser não investir, ou até R$20.000, investir todo o montante. A outra, quantidade de dinheiro investida na segunda opção, que também pode ser não investir, ou investir 20 mil, investir todo o montante, ou parcialmente também, né? Certo? Entendemos que o processo de modelagem é importante definir quais serão as nossas variáveis de decisão. Mas como podemos otimizar um problema de pesquisa operacional? Utilizando as variáveis de decisão. Primeiro, precisamos lembrar que ao trabalharmos com modelagem, temos que ter em mente um objetivo, como vimos anteriormente. Esse será apresentado no modelo matemático por meio de uma função, que usualmente chamamos de função objetivo. Mas o que é uma função objetivo? A função objetivo é uma relação de variáveis de decisão, através de alguns coeficientes que chamamos de coeficientes da função objetivo. É importante ressaltar que, quando falamos de otimização, temos que ter em mente que otimizar significa maximizar ou minimizar o valor da função objetiva, aumentar ou diminuir. Desta forma, a solução de variáveis de decisão que maximiza ou minimiza a função objetivo é chamada de solução ótima. Percebe que aqui eu vou voltar aqui um pouquinho. Por que solução ótima? Porque é a melhor solução que você tem naquela opção, naquela situação como um contexto geral, é a melhor solução que você vai tomar. Então, é a solução ótima. Nem sempre é a melhor. Ou seja, mas o risco é maior. Mas a solução é ótima. Vamos retomar ao exemplo do investimento, apresentado no box, dando como exemplo de função objetivo. Exemplificando, caso o objetivo fosse ter lucro com as aplicações, então teríamos interesse em maximizar o nosso lucro, que pode ser representado por meio da função objetivo. Vamos supor que a primeira opção de investimento lhe dê um lucro mensal de 1%, enquanto que a opção 2, poupança, lhe dê um lucro mensal de 0,5%. A sua função objetivo, nesse caso, é maximizar o lucro total de investimento em cada uma das opções, sendo que a quantia investida na primeira opção estará sujeita a um retorno de 1% e na segunda 0,5%. Mas será que temos que nos preocupar com a função objetiva? Não, porque se fosse assim, já teríamos a resposta do nosso problema. Seria simples investir todo o dinheiro na opção mais rentável. Então, ou está faltando analisar para concluir nossa modelagem matemática. Vamos pensar numa questão simples para direcionar o nosso raciocínio. Os recursos disponíveis no nosso planeta são ilimitados? Não. Por exemplo, se o ouro fosse ilimitado do nosso planeta, ele não teria o custo que tem. Ele não seria tão caro. Como ele é ilimitado, ou seja, ele é muito caro. De modo geral, todos os nossos recursos, sejam matérias-primas, máquinas, mão de obra, entre outros, são escassos ou apresentam alguma restrição de uso. Nos anos de 1970, ele aí começou a consolidar alguns princípios acerca dessas limitações,
no que conhecemos hoje como teoria das restrições. Ou seja, as restrições podem ser entendidas como qualquer coisa que limita o melhor desempenho do sistema. No nosso caso de investimento, se a primeira opção fosse perfeita, não teríamos que nos preocupar, pois era só investir todo o dinheiro naquela que lucrava mais. Mas o gerente falou que o risco da primeira opção era maior. Ou seja, a chance de você perder dinheiro com esse investimento também é maior. Na nossa modelagem matemática, também precisamos, de algum modo, adicionar essas restrições. É como faremos isso. As limitações são chamadas restrições e pode ser expressa na forma de equações ou inequações. Equações é uma igualdade envolvendo uma ou mais incógnitas. E inequações é um sistema matemático expressa por desigualdade através de símbolos diferente, menor, menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, relacionando uma ou mais variáveis. Pois bem, nós estamos tendo várias variáveis. Por exemplo, vamos supor que o valor mínimo a ser investido na primeira opção seja de 10 mil. Neste caso, se você decidir por investir nessa opção, a variável de decisão que representa a quantidade de dinheiro a ser investida nessa opção deverá ser maior ou igual a 10 mil. Agora que já sabemos os constituintes básicos da nossa modelagem matemática, a pesquisa operacional, vamos então resumir a terminologia comum em problemas de pesquisa operacional. Ou seja, vocês perceberam que não é fácil investir dinheiro. Quais são as opções? Eu vou investir na bolsa, vou ter um lucro, mas quais são as ações que estarei investindo? Quais são as chances daquelas ações cair? Como está o estudo do mercado daquela companhia? É uma análise bastante complexa que tem que ser realizada. Quando a gente fala raciocínio matemático, nós estamos falando de raciocínio lógico. Nós temos que ter uma parte aí ligada à lógica do processo como um todo, tá? Função objetivo. É aquela função a ser otimizada, podendo ser maximizada ou minimizada. 2. Restrições. São as limitações do nosso problema e podem ser divididas em restrições funcionais, que são aquelas com funções de todas as variáveis de decisão, e as restrições de não negatividade, nas quais todas as variáveis de decisão devem ser maiores ou igual a zero. São aplicadas em determinados casos, como a programação linear, que veremos mais adiante no nosso estudo. Vocês vão se enrolar bastante na programação linear, viu? Isso aqui é engenharia, cálculo aprofundado. Pois bem, vamos lá. Pois bem, e o 3? A solução é a especificação de valores para nossas variáveis de decisão. Podemos ter soluções, como A, viáveis. Todas as restrições são satisfatórias. B, inviáveis. Quando ao menos uma das restrições não é satisfeita. Ou seja, todas as restrições são satisfeitas. Você coloca 10 itens e uma delas é inviáveis. Ou seja, se uma é inviável, você não aceita. Região de soluções viáveis. É um conjunto de todas as soluções viáveis. Ótimas. É o valor mais favorável da função objetivo. Seja ele o máximo ou o mínimo. Olha aí. Aí nós temos nos cálculos. O XN, a variável de decisão. Nós temos alguns cálculos a ser realizados dessa maneira.
Na nossa aula de hoje, eu não vou entrar em cálculo com vocês. A nossa aula de cálculo vai começar praticamente na seção 2.1. Aqui é como se fosse a fórmula que nós vamos trabalhar, certo? A xn, as variáveis de decisão. A n, os coeficientes da função objetiva. Tá? E como ficaria a nossa modelagem matemática? Envolvendo as equações e as variáveis de decisão que vimos anteriormente. Vamos ao exemplo genérico de modelagem matemática em pesquisa operacional. Pessoal, isso aqui é apenas a função objetiva que eu vou dar exemplo para vocês de cálculo já na próxima aula. Tá? Olha aí. Essa é chamada forma padrão para a representação de modelagem matemática de um problema de pesquisa operacional, que é uma programação linear. Alguém aqui de vocês realiza programação no Excel? Não. Tem alguém, não. Não. tem alguém que realiza programação no Excel? Não. Eu não. Não, tá. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou trabalhar com vocês em Excel e vou mostrar como que vocês podem trabalhar dessa maneira no Excel. Só que antes de nós chegarmos no Excel, nós vamos ter que realizar o cálculo na mão, para entender a complexidade. Não necessariamente vocês terão que realizar esse cálculo, certo? Mas vocês terão que entender o contexto da complexidade de uma pesquisa operacional, do cálculo na mão. E aí depois, como que isso é aplicado dentro do Excel, tá? E como é fácil isso dentro do Excel? Agilidade da informação que você tem quando você coloca as informações corretas lá, tá? Pois bem, como faremos para testar o nosso modelo? A primeira coisa que devemos saber é que o nosso modelo inicial poderá apresentar algumas inconsistências ou erros, como vimos na sessão anterior, sobre os processos de modelagem. Mas como podemos lidar com isso? A primeira observação é que quando você estiver elaborando um modelo com um número elevado de variáveis de decisão e de restrições, invariavelmente esses erros irão aparecer. Por isso que temos sempre que verificar o modelo. À medida que o modelo foi aperfeiçoado, a tendência é que esses erros sejam corrigidos. Vocês devem ter trabalhado em empresas que deve ser gerado log de erro. Sim? Sim. Log de erro. O que é o log de erro? Nada mais é de uma pesquisa operacional. Que quando você coloca todas as variáveis inconsistentes lá, possibilidade de erro, alguns erros vão aparecer e esses são logs, certo? Que deverão ser corrigidos, evitado que isso aconteça novamente, tá? Então, ele sai um relatório de erros. E esses erros eles vão sendo corrigidos. Isso nada mais é do que uma pesquisa operacional, justamente para que você tenha uma base de dados e informações confiáveis. Tá? Você já trabalhou com isso, Guilherme? Não. Não? Mas eu já vi. Mas trabalhar com isso, com log de erros, não. Pois bem, eu posso falar com experiência para vocês. Dentro da GM, quando eu trabalhei como supervisor de faturamento, nós tínhamos log de erro que eram gerados de madrugada. No dia seguinte, a gente tinha vários relatórios que nós tínhamos que analisar para ver todos os erros, inconsistências que foram dadas com as informações que nós inserimos no sistema, que são milhares e milhares de informações que nós inserimos. E algumas deram algumas inconsistências. E essas nós tínhamos que corrigir, justamente para que essa informação não ficasse errada. E sim, nós pudéssemos corrigir. E possivelmente, dependendo do que o log de erro me dava, eu tentava evitar que isso acontecesse novamente. Entendeu? Essa variável. É uma das possibilidades. E ainda mais quando a gente lida com valores, com cifras gigantescas. Nós não podemos errar. Nós temos que ser o máximo preciso possível. Entendeu? E aí que entram os cálculos matemáticos. Tá? São variáveis. Isso nada mais é do que programação. Nós estamos falando de programação linear,
nada mais é do que programação dentro do sistema, tá? Vocês, como futuros administradores, não que vocês terão que realizar essas programações, mas vocês têm que ter a visão que existe essa possibilidade e existem ferramentas que possam facilitar e que vocês possam utilizar para que possam minimizar o prejuízo ou aumentar o lucro, tá? Pois bem, vamos dar sequência aí. O processo de testes depende muito do tipo de problema que está sendo estudado e o modelo utilizado, mas vamos ver alguns exemplos. De acordo com Healy e Leber, uma das formas de fazer esse tipo de análise é o chamado teste de retrospectiva. Pois o que é um teste de retrospectiva? Nós utilizamos dados históricos para reconstruir o passado e verificar a eficiência do modelo na solução utilizado a essa abordagem. Ao comparar o resultado no modelo com o que de fato ocorreu, pode nos mostrar qual a melhoria que realmente poderia ter sido feita ou comparação com aquilo que ocorreu, tá? No entanto, independente da forma que será utilizada, para teste do modelo, é preciso levar em consideração que tudo deve ser documentado para que os demais usuários compreendam e confiem no modelo desenvolvido. Se o modelo for desenvolvido e foi adequadamente testado, qual é a próxima etapa? Lembrando do que vimos no processo de modelagem, agora chegou a vez de aplicar o modelo da prática. Essa implementação pode levar dias ou meses para ocorrer, dependendo do nível estratégico daquela decisão. Poderá deixar consequências no curto, médio e a longo prazo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho 1.000 colaboradores. Desses 1.000 colaboradores, se eu colocar robôs na linha de produção, eu posso reduzir praticamente 600 pessoas, ou seja, 60% do meu quadro. Tá? Eu terei maior eficiência no meu processo? Sim, terei maior eficiência. Terei maior qualidade no meu processo? Sim. Terei maior agilidade? Sim. Entretanto, eu não teria o fator humano. Teria o fator humano somente na parte externa da programação, programando toda a parte de robótica. E isso é feito, esses cálculos, é executado justamente dentro da pesquisa operacional também. Tá? Isso porque as decisões possuem uma inércia, levando um determinado tempo para serem implementadas e também pode demandar muito tempo e esforços para ser revertidas. Se nós pensarmos dessa maneira, vamos pensar o seguinte: você tem uma decisão para ser tomada. Empresa americana, vamos falar de General Motors, que eu já trabalhei. As decisões são extremamente agressivas, extremamente rápidas, gerenciais e quer o resultado logo. Esse é o estilo americano. Também trabalhei muitos anos na Volkswagen. São alemães, culturas totalmente diferentes. As decisões são tomadas, sim, mas são lentamente tomadas, devagar, calculadas o prejuízo ou o ganho que pode se tomar. E aí eles usam o tempo máximo que pode ser tomado no quê? No que nós falamos, o tempo da decisão. Qual o tempo que eu tenho? Vamos até o último minuto que nós temos para tomar essa decisão. E estaremos tomando essa decisão em conjunto com todas as variáveis possíveis, ou seja, com uma visão sistêmica da empresa como um todo. A americana, ela te dá resultado, mas existe prejuízo. A alemã é lenta, mas ela te dá um resultado maior. São duas metodologias a ser colocadas em práticas diferentes, sim, mas são totalmente opostas. E as duas dão resultados. Tá?
Somente a implementação que os resultados reais da modelagem serão coletados e nos trarão a dimensão real das decisões tomadas. Para que a fase de implementação seja considerada um sucesso, é fundamental que exista um suporte de alta gerência para as sugestões sejam acatadas. Tá? Por que ele está querendo sugestões acatadas? Quando eu coloco um processo de pesquisa operacional em operação, quem vai enxergar bastante esse processo, se está dando resultado ou não? Quem está executando. Não quem implementou, mas quem está operando. Essas sugestões têm que ser olhadas de uma maneira, porque a pessoa que está olhando se está melhorando ou se está piorando. E quais são os ganhos que estão tendo, ou quais são as melhorias que eu posso implementar. Certo? Ok, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Sim. Ok. O que eu tinha para falar para vocês da sessão 1.3 era isso, tá? A princípio, gostaria de estar falando hoje sobre a sessão 1.2, sobre a sessão 1.3 com vocês. Na aula seguinte, eu vou falar sobre a sessão 2.1. Se eu tiver a confirmação até quinta-feira que vem, que nós vamos retornar no dia 13 de abril, certo? No dia 13 de abril, se nós tivermos essa confirmação, eu não vou realizar os cálculos com vocês por aqui, porque são complexos, eu gostaria de realizar na lousa e de vocês participando etapa por etapa. Agora, se eu não tiver a confirmação que nós não estaremos retornando até quinta-feira que vem, eu estarei mostrando os cálculos para vocês aqui. Tá? Ok? E aí, quando nós retornarmos, tá? Aí eu vou mostrar na lousa para vocês como é que vocês realizam esses cálculos. Na prova que eu elaborei para vocês, já para B1, que já pediram para a gente já elaborar, eu tirei a questão que tinha cálculo, a princípio, justamente para que vocês não fossem prejudicados. Tá? Porque a aula online, vocês vão ter uma visão teórica do processo, de como que é a pesquisa operacional, como executá-las, quais são as etapas, e vão ter uma visão do cálculo, não executar o cálculo. Tá? E aí nós vamos esperar como é que as coisas vão se moldar durante abril. A princípio, eu falo para vocês que eu assisti um vídeo do nosso presidente da Croton. Ele pegou o coronavírus, tá? Ele estava no processo de quarentena. Ele falou que não é fácil e ele vai esperar uma orientação da OMS, tá? Para saber se nós estaremos retornando ou não dia 13. Então, bem provável que até semana que vem que nossa aula vai ser dia 9, tá? Talvez a gente já tenha uma posição, tá? Ok, gente? Se tivermos uma posição que estaremos retornando, possivelmente eu já tenho uma posição para vocês se a prova vai acontecer e que quando vai acontecer, tá? Ok, gente? Tudo bem? Tudo ótimo. Em relação à aula de hoje, alguma dúvida, gente? Não. Não, tranquilo. Tranquilo, professor. Perfeito, ótimo. Olha quem tá aí, é o Márcio aí, cara, o Márcio apareceu. Márcio, é que eu tô gravando, não vou falar um negócio aqui agora, não. Alô, professor, acabou de acertar. Tô brincando. Cara, eu cortei meu cabelo com maquininha, cara. Ô, professor, tá aproveitando a quarentena para deixar, ó. Não, cara, aproveitei a maquininha que tinha aqui e fui cortando. Cara, eu não podia sair. Então, por isso mesmo, é aproveitar e deixar a juba crescer um pouco para ver até onde vai. O Guilherme cortou o cabelo. Professor, ele tá achando que a quarentena não é para cortar cabelo, não precisa tomar banho, só passar álcool gel. Peraí. Acho que... O louco! Meu Deus do céu, que é isso? Vixe, Maria. Ô, falando nisso, ó, aqui já, aqui, ó. Eu também, tô do lado.
Ai, caramba. Aí, ó. Pra torcer, tem. Vai, Marcião. Olha aqui também, ó. comprei. Aqui, ó. Aí sim, hein? Marcel com gel ou vaselina? Oi? Nossa. Ô, eu comprei até minha máscara aqui, ó. Pessoal, beleza? Eu vou tirar a gravação, Professor, tá deixa ok? eu só fazer uma pergunta para você. Pode falar, Joana. Acho que tá faltando uma atividade. Eu não sei se eu fiz essa 1.3. Era para entregar hoje, não é? Era para entregar hoje, sim. É isso aí. Posso- Tentei até a meia-noite de posso- hoje poder me entregar. Ah, professor, não. Tá bom, eu vou entregar. Não, você quer me entregar amanhã cedo? Pode me entregar amanhã cedo. É Isso. esse que... Amanhã cedo que você quer entregar? Eu vou entregar amanhã. Ok, perfeito. Gente, nós temos um processo que é meio delicado. Nós temos que entrar num processo de bom senso, tá? Vocês assistiram a nossa aula, tentar ao máximo estudar. E aí eu vou abrir agora uma planilha. Me deixa eu só, por favor, que hoje eu acessei. Estão todos aqui, perfeito. Teve gente, analisando o nosso AVA, 98% estão acessando ao AVA, tá? Eu não vou expor o aluno, mas tem um aluno que nunca acessou ao AVA, tá? Esse não sou Pessoal, eu, hein, que eu já fechei todos. eu vou falar uma coisa eu para também vocês. já acessei. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa disciplina, a disciplina que nós temos, a pesquisa operacional, é uma disciplina híbrida. O que é uma disciplina híbrida? Ela é uma disciplina que vocês têm o conceito e todo o processo, tá, presencial, mas também online. Se vocês não acessam e não realizam as atividades, vocês não terão pontuação. Se não tem pontuação, vocês estarão reprovados. Tá? Então, um alerta que eu faço para vocês. Acessam toda semana, realizam suas atividades, o desafio nota máxima, certo? Eu tenho uma pessoa lá que nunca acessou. Tá? Então, fiquem atentos a esses acessos. Tá? Puxei essa listagem agora à tarde. Tá? Tudo bem? Algum comentário aí, gente? Nenhum. Tranquilo. Gente, aproveita a quarentena e vamos fazer o AVA. Quem pode, né? Eu já voltei a trabalhar, eu faço no serviço. Eu trabalhando em casa, normal. Sábado, domingo. Também tô trabalhando em casa. É isso aí, Ah, pessoal. tá, sim. E eu, Trabalhando na cama. e eu tô Tá na segunda. fazendo. Foca na missão, hein, rapaziada. Pessoal, fiquem todos bem, tá? Até a próxima quinta-feira, tá? E, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida comigo, estou à disposição. Podem me chamarem, tá bom? Pode deixar. Tá bem, Ok, professor. obrigada, professor. Um abraço, gente. Beleza. Bom em paz. Valeu, professor. Fico. Boa noite, bom descanso aí. Professor. Fiquem todos bem. Um abraço. Fica com Amém. Deus. Tchau. É. Um abraço, tchau, boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Tchau.